E aí, galera, tudo tranquilo? Está começando mais um boletim semanal e eu tenho aqui os meus companheiros Bruno Camargo, Fala aí, rapaziada, ligada no Leitura de Jogo. Mais um boletim para conta. Seguimos. Guilherme Barcelos, E aí, pessoal, tudo certo? Vamos que vamos. Caio Torres Salve, salve, galera. Bora para mais um. e Vitor Hecla. Salve, companheiro. Salve, galera ligada na leitura de jogo. Vambora. É isso aí, a gente começa então naquela sequência de sempre. Bruno Camargo, é com você. Isso aí, Greg. Bom, hoje eu vou falar de Fórmula 1 e FIFA, dar uma palhinha só, depois no finalzinho para conversar sobre o top 100 de overall dos jogadores. Mas começando aí pela Fórmula 1, né? GP da Toscana, vitória do Hamilton, que está a uma vitória de igualar o Michael Schumacher no número de pódios na temporada, né? De primeiros lugares. Uma corrida que terminou com 8 corredores que não conseguiram completar o circuito e também que marca o milésimo GP da Ferrari, né? A gente sabe que a Ferrari não passa pelos seus melhores dias nessa temporada. O Vettel e o Leclerc amargaram aí a 18ª posição, respectivamente. Tiveram, inclusive, várias homenagens, né? O filho do Michael Schumacher, antes da corrida, deu uma voltinha com o carro do pai dele, né? E o safety car, que é da Mercedes, foi pintado em vermelho. A Mercedes homenageou a Ferrari nesse milésimo GP, né? Porque a Ferrari, querendo ou não, é a escuderia mais famosa. Você pensa em Fórmula 1, você pensa em Ferrari. Mesmo que exista uma fase, né? Mesmo que eles não estejam passando por uma fase gloriosa como era no passado, a gente sabe que é uma equipe tradicionalíssima e sempre vai ter esse status, né? Mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam da corrida. Mais uma vitória do Hamilton. E, pois é, né? O cara vai igualar os recordes e com certeza vai passar o Schumacher e se estabelecer entre os maiores de todos os tempos. O segundo colocado foi o Bottas e o terceiro foi o Albon. Mas fala aí, galera, o que vocês acharam da corrida? É a Ferrari que fez uma pintura retrô, né, no carro, uma cor vinho, um vermelho mais escuro para homenagear essa milésimo grande prêmio que com certeza é uma marca muito expressiva. Como você bem disse, a gente pensa em Fórmula 1, pensamos em Ferrari, né? Não é só porque o momento atual é ruim demais que ela vai deixar de ter o seu poder de ser grande na Fórmula 1. Quanto ao Hamilton, é isso, cara. Não tenho o que falar dele. As pessoas viveram a era do Senna, viveram a era do Schumacher e estamos vivendo a era do Hamilton. E assim vai seguir para o ano que vem, para 2022, 2023, até quando ele decidir parar. É isso. Eu acho... Pode seguir, Guilherme. Pode seguir. Beleza. Não, eu acho isso aí realmente impactante, né, do Hamilton, porque eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 bem no início ali da carreira do Hamilton, ali em 2007, 2008, quando eu comecei a acompanhar, e era justamente por causa do Hamilton, assim, e eu, assim, relembrando o início dele, ele era um piloto bem, assim, agressivo, ele parece muito o Max Verstappen, só que ele era muito inconstante, lógico, assim, jovem, né, tá entrando numa categoria e tá aprendendo ainda. Porém, com o passar desses anos aí, mais de 10 anos de carreira, ele realmente se tornou um piloto, assim, extremamente frio, né, calculista, ele sabe o momento de atacar, ele é muito experiente, né, sabe os atalhos, vamos dizer assim, das pistas, e realmente tá quebrando recordes que a gente imaginava ser inalcançáveis, né, do Michael Schumacher. Eu lembro, assim, sei lá, 4, 5 anos atrás, a gente falava do recorde de vitórias dele e falava, tipo, quando é que alguém vai chegar perto? Chegar perto já era um grande feito. Passar, então, era coisa praticamente de outro mundo. E o Hamilton tá fazendo isso aí, e como o Caio disse, né, tem tudo para seguir aí nos próximos anos dominando, né, a Fórmula 1. É importante destacar também o protesto que o Hamilton fez contra o racismo, com o assassinato da médica estadunidense Breonna Taylor, que foi brutalmente assassinada em sua casa. E, bem, foi um caso claro de racismo. Infelizmente, isso acontece ainda na nossa sociedade. E ele protestou com a camisa com os dizeres: prendam os policiais que mataram Breonna Taylor. E é importante também ver que ele, como uma referência no esporte, ele sendo um corredor talentosíssimo e também sendo uma pessoa negra, né, ele representa muito bem esse movimento. Ele usa da sua imagem para lutar contra o racismo.
E foi muito legal ver essa atitude dele, mas infelizmente a FIA, né, a Federação Internacional de Automobilismo, vai investigar ele por conta desse protesto. Mas pessoalmente, eu acho que foi uma atitude muito legal do Hamilton e que outros atletas, outros corredores, outros atletas de diferentes esportes também possam levar isso como exemplo, assim como também a NBA, que o nosso querido Guilherme vai falar, também tem muitos atletas que estão protestando muito bem contra o racismo. Falando um pouco da corrida, sim, é um pódio totalmente diferente do que vimos na semana passada, né? Os 3 corredores que ficaram aí nas 3 posições acabaram saindo da corrida de forma aí inusitada, né? Porque nós tivemos aí 2 bandeiras vermelhas, né? Já está virando rotineiro aí na Fórmula 1, mas eu trago também um destaque, não do lado da corrida, sim, mas do nosso lado jornalista, assim, que foi a estreia, né, do Everaldo Marques, fazendo transmissões na Globo, né? Muito elogiado, aliás, ele que participou aí, que dá uma rejuvenescida, né, nas transmissões, saiu um pouco aí do Galvão Bueno, do Kleber Machado, e trazer um pouco mais de juventude. Particularmente, eu gostei bastante da participação dele, muito efetivo, muito dinâmico nos seus comentários, trouxe muitas informações aí precisas. E é isso, eu gostei bastante. Esse é o meu destaque aí da Fórmula 1, além, claro, da Ferrari aí completando seu milésimo GP. Eu acho que todo brasileiro, ou em sua grande maioria, né, começa a assistir Fórmula 1 por conta da Ferrari, né? Eu mesmo comecei a assistir naquele ano que o Massa perdeu o Mundial na última volta, justamente para o Hamilton, né? Então, é muito impressionante, sim, apesar, como o Caio destacou, da má fase da Ferrari, mas não tira a grande escuderia, a grande representatividade que ela tem para a Fórmula 1. Com certeza. Né? Quem diria que em 2008 os brasileiros estariam conhecendo o Hamilton e passando a odiá-lo por ter tirado o título do Massa, e agora em 2020 estamos idolatrando o cara por tudo que ele está fazendo na Fórmula 1, né? Como que o tempo consegue fazer essas brincadeiras com nossos torcedores? Pois é, eu não sei vocês, mas eu ainda não perdoei ele, não. Queria que o Márcio tivesse ganhado. Bom, mudando de assunto agora, Ainda né? FIFA. Ou vocês iam falar mais alguma coisa? Pode seguir? não, pode Pode. seguir. Beleza. Vamos pro FIFA, então, né? Saiu aí o top 100 dos ratings, mas ao longo dos dias tem saído mais overalls aí dos jogadores. Muita polêmica, né? Por conta também dos jogadores do Bayern de Munique, que tiveram uma temporada incrível, ganharam aí a tríplice coroa e não tiveram upgrades esperados. O Lewandowski continuou, teve o upgrade para 91, mas para muitos foi o melhor jogador da temporada e deveria ter sido mais. Cristiano Ronaldo da Juventus também e o Messi receberam um downgrade. Um foi para 93, o Messi, e o Cristiano para 92, para a tristeza do nosso querido Vitor Gregório, que é um fã do Cristiano. E também outros overalls, como eu falei, do Bayern de Munique, o Thiago Alcântara, que foi um jogador importantíssimo durante a temporada, mesmo que estivesse voltando de lesão aí, teve uma atuação magnífica na Champions League e foi abaixado de 88 para 85, entre outros overalls aí que fogem um pouco da realidade, né? A gente vê o FIFA tendo tantas melhorias, pelo menos assim, que são noticiadas, né? A gente vai ver depois que o jogo for lançado, quem for jogar aí vai ver realmente se foram mudanças incisivas no estilo de jogabilidade do FIFA, mas tantas mudanças, tantas coisas para fazer o jogo mais real, e na hora de dar as estatísticas dos jogadores, eles pecam muito, ou exageram, ou diminuem demais e acabam cometendo injustiças. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês viram algum desses jogadores aí do top 100. Então, Bruno, a gente até estava discutindo sobre isso em off, né? Sobre os upgrades, downgrades e tudo mais. A galera estava até brincando na internet, né? Quanto ao físico que eles deram ao Cristiano e ao Busquets, né? Que eles elevaram bastante o físico do atleta do Barcelona, e para o Cristiano Ronaldo, inclusive, colocaram abaixo. Fizeram brincadeirinhas na internet e tal, com imagens dos dois atletas. E a respeito do downgrade do overall dele, eu também não entendi, não concordei por conta da temporada que ele fez, e acho que não teria justificativa para que ele recebesse esse downgrade. Você comentou muito bem também sobre o Thiago Alcântara, que fez uma temporada incrível pelo Bayern,
né? Foi um dos grandes destaques aí da equipe, tanto na Champions League quanto na Bundesliga, e ao meu ver não teve o overall que merece para esse FIFA 21. E outros atletas também, né? A gente pode colocar muito em comparação também com o que a FIFA elege para melhor jogador do mundo. A gente pode fazer esse tipo de comparativo aí, porque a gente às vezes pode observar bem e se perguntar, né, qual o critério que eles colocam para isso. A gente fica com isso na cabeça, né? Pois é, Greg, agora que você falou isso, também vale destacar aqui que o Neymar também sofreu um downgrade, né? Mesmo que tenha sido de -1, agora ele está 91 ao invés de 92. Ele tinha voltado de lesão, mas aqui todo mundo sabe que ele jogou muito na temporada depois da lesão, foi finalista de Champions League e eu acho que merecia pelo menos ter mantido o overall dele. Outro jogador que teve destaque nesse top 100 aí foi o Lukaku, que manteve o overall de 85 e reclamou, né, no Twitter, falou que a EA bota esses overalls fora da realidade para os jogadores poderem reclamar e dar mais mídia para eles. Eu concordo, eu acho que isso realmente faz sentido, essa teoria, porque ele foi o melhor jogador da Inter na temporada, finalista de Europa League, meteu gol de tudo quanto é jeito na Série A e na Copa Itália, na Europa League. E não faz sentido ele manter o mesmo overall, mesmo que tenham mudado algumas coisas ali. O cara atuou em alto nível e com certeza merece um upgrade. Rate de FIFA não tem jeito, né? Todo FIFA é uma polêmica assim quanto a jogadores sobre upgrades, downgrades e tirando assim os cabeças aí, né, os melhores do jogo, tem também a questão do Haaland, né, que subiu aí várias casas, já está alcançando 84, muita gente achou um absurdo e tal, e enquanto o Bruno Guimarães que chegou na Europa já brilhando, né, que é muito difícil assim para um jogador da posição dele assim se destacar tanto. A gente já viu aí alguns como o Lucas Silva, né, o próprio Fred aí, então que não chegaram, e o Bruno Guimarães jogou muito bem a reta final da Champions e manteve aí seu overall 79. Ele que reclamou nas redes sociais, mas eu acho que eu tô com o Lukaku e com o Bruno também. Eu acho que tem um poucozinho de jogada nisso, de marketing, né, do FIFA, porque ao meu ver não tem motivos para isso, né? O FIFA é um dos maiores jogos aí, então acho que não teria necessidade, a não ser avaliar melhor o desempenho dos atletas na temporada e fazer jus ao que eles jogaram durante o ano. Sobre isso que você falou aí, Vitor, dessa comparação entre os ratings do Haaland e do Bruno Guimarães, o Haaland, ele vale muito a reputação internacional do jogador também, né? Muitos jogadores aí que são 82, 83, assim, tem stats absurdos, parecem que tem mais, mas é porque não tem tanto nome. Jogadores com um overall maior, às vezes, acabam tendo os stats iguais ou talvez abaixo, mas por causa da reputação internacional, eles botam um pouco mais alto, realmente, porque o cara tem mídia, e aí botam um over mais alto porque ele é conhecido. Isso acontece muito, e com certeza aconteceu com o Haaland, não tiro o mérito dele, ele é um cara muito talentoso, a gente sabe disso, mas o Bruno Guimarães também jogou um absurdo, chegou a junto com o Olympique de Lyon nas quartas, né? Foi nas quartas, né? Eu tô meio confuso. Na semi, Perdão. o Bayern na semi. Finais, isso aí, verdade. É que eu tava lembrando do jogo contra o City. Mas então, chegou nas semis e teve 77. Não foi 79, corrigindo aí, Vitor. É porque também teve essa confusão aí também com o Bale, que foi divulgado 79 e depois foi 83. Pode ser que tenha ocorrido essa confusão aí também com o Bruno Guimarães, mas o que eu vi era 77. Mas de qualquer forma. Eu vi uma reclamação do próprio Bruno Guimarães, né, na rede social. Eu tinha visto 79, mas talvez também pode ter havido algum engano. Vamos ver, né? Essa galera da EA aí tá muito doida e eu já não dou credibilidade a muita coisa, não. Vamos ver no final quando o jogo lançar mesmo. Mas é isso, cara. Reputação internacional conta muito também. Então vamos ver, né? Próxima vez aí que talvez quando a gente tiver com FIFA já, quando eu tiver dando um pau em vocês aí, quando eu te arrumar um campeonatinho, a gente vê como é que vai ser. Fato é que todo FIFA, toda vez que lançar um novo FIFA, vai ter jogador reclamando do seu overall e também os internautas, né? Porque não tem jeito, todo ano é a mesma coisa, mas a gente sempre fica no aguardo aí do novo game aí da EA Sports.
E agora a gente dá sequência, então, chama Guilherme Barcelos, que vai falar sobre a NBA, não é isso, Guilherme? É isso aí, Greg, é isso aí, pessoal. Hoje eu destaquei 3 notícias aí para a gente falar sobre o mundo do basquete, 2 sobre a NBA e uma sobre o NBB, né? Mas vamos começar aqui com a NBA, né? Mais precisamente aí os playoffs. Falar do jogo de ontem, né? Um jogo aí quente na série aí, semifinais da Conferência Oeste entre Denver Nuggets e Los Angeles Clippers. O Denver venceu 111-98, ou seja, a gente tem jogo 7 aí, promessa aí de grandes emoções. Vale lembrar que essa série aqui, gente, estava 3-1 para os Clippers, né? Todo mundo já estava dando praticamente garantido, né? O time do Kawhi já na final. E mais uma vez, essa equipe do Denver, no momento em que ninguém acreditava, eles foram buscar uma série de novo, né? Igualar a série e chegam aí vamos dizer assim, no mínimo, igualdade de porcentagem de passar, né? Que agora tá 50-50. Eu queria até falar com vocês aí, perguntar para vocês se vocês veem algum favorito, alguma chance aí de alguém passar, né? Algum certo favoritismo. Sobre o jogo de ontem, destacar mais uma vez ele, Nikola Jokic. O sérvio ele teve 34 pontos, 14 rebotes e 7 assistências. Ele, juntamente aí com o Jamal Murray, né, o outro armador do Denver, que teve 21 pontos, foram os destaques dessa equipe. E o ponto assim, negativo do lado dos Clippers nesse jogo foi mais uma vez o segundo tempo, né? A equipe aí do Doc Rivers fez um primeiro tempo muito forte, abriu 19 pontos, com um jogo muito forte na defesa, né, sufocando a equipe do Denver. Porém, no segundo tempo se inverteu tudo. Foi o Denver que sufocou os Clippers, né, como aconteceu no jogo 5. E aí, consequentemente, o Denver venceu, né? Essa partida importante. Outros destaques aí do Denver, mais uma vez vindo do banco, aí esse jovem, o Michael Porter Jr., que teve 13 pontos e 7 rebotes. Junto dele, a gente teve o MM, né? O Monte Morris, que é um jogador importante aí, também experiente, teve 10 pontos. O próprio Gary Harris teve seus 16 pontos. E já do lado dos Clippers, a gente teve aí aqueles 2 grandes jogadores se destacando, porém faltou um pouco da segunda unidade do time, né, contribuir. A gente teve aí os 2 principais jogadores, né, que é o Paul George, que teve 33 pontos, e o próprio Kawhi Leonard, que teve 25 pontos e 8 rebotes. Porém, como eu disse, faltou um pouco de defesa aí, vamos dizer, ou talvez um relaxamento, eu não sei a certo ponto quanto a equipe do Clippers achou que o jogo já estava ganho, né, e o Denver tá entrando para valer mesmo aí. Então, eu queria saber de vocês aí um pouquinho, o que vocês acham dessa série aí, tendo em vista esse jogo 7 que vai ser amanhã. O Denver que fez história também na NBA, né, Guilherme? Puxando aí para esse jogo 7, é o primeiro time na história da NBA a forçar um jogo 7 mais uma vez aí, depois de um 3-1. Então, grandiosíssima superação aí da equipe do Nuggets. Dificilmente, ainda mais numa situação dessa, né, a gente consegue, ao meu ver, consegue cravar um time que avança, mas logicamente que temos nada mais, nada menos que Kawhi Leonard no lado do Clippers, né? Que fez uma temporada passada surpreendente, jogou bastante, jogou muito, inclusive foi campeão, né, da NBA. Mas nesses momentos, você até destacou muito bem, o Nuggets tem sido surpreendente, né, nesses playoffs, e Jokic, você destacou muito bem, foi o grande nome da partida, juntamente com o Jamal, que já vinha fazendo um bom playoff, né, nas partidas anteriores. Então eu não consigo colocar 50-50 aí para ficar, eu fico em cima do muro realmente, porque é muito difícil cravar uma equipe aí na próxima fase. Claro que o Nuggets chega com uma moral um pouco maior por reverter aí um 3-1 e chegar forçando o jogo 7. E o Nikola Jokic também jogou a pressão pro lado do Clippers, né? Em entrevista coletiva, ele disse que a pressão tá toda com eles, então eles vão estar lá para jogar e se divertir. E é isso, o que o Greg falou, também fica em cima do muro. A gente sabe que do outro lado tem Paul George, tem Kawhi Leonard, então é um jogo muito difícil e a emoção em basquete é resolvido nos detalhes ali, né? Então, às vezes você se prepara para um tipo de partida e no meio do jogo você reverte tudo aquilo que você pensou e vai na emoção, na garra. E acredito que o Nuggets está nessa adrenalina de vencer os jogos e reverter situações, como o Galo aí em 2013, né? Puxando um pouco
futebol, ia muito na emoção, na vontade. Então, mas vai ser um jogo muito aberto e promete muita emoção. Eu não tenho muito o que falar também, vocês já resumiram bem aí, mas é basicamente isso, né? Eu queria também só destacar um ponto aí que o Greg falou, e que você também falou, né, Vitor? A questão da pressão tá do lado dos Clippers, né? Porque, querendo ou não, o Clipper ele tem mais visibilidade por ter o Kawhi Leonard, por ter o próprio Paul George, ou seja, a pressão tá do lado deles. E o Denver Nuggets tá ali de azarão, né? Fazendo o seu papel, e se passar, bom, né? Melhor para eles, mas tem tudo para ser um jogo muito aberto mesmo aí. E agora, mudando de assunto aí, as outras duas notícias que eu trouxe, a outra notícia envolvendo também a NBA, né, que saiu aí hoje, que é a notícia dos Bucks, né, o proprietário do Milwaukee Bucks aí se reuniu, teve uma reunião aí com o Giannis Antetokounmpo e o seu empresário, né, justamente aí para tentar acalmar os ânimos, porque estão surgindo notícias aí que o Giannis tá meio que pressionando a equipe lá de Wisconsin, né, para melhorar esse time para a próxima temporada, né, porque a equipe foi eliminada aí para o Miami Heat de uma forma até surpreendente, né, veio da melhor campanha aí na temporada regular e acabou flopando, vamos dizer assim, nesse playoff aí contra a equipe do Heat. E então aí o Giannis ele tá querendo mais reforços, né, cobrando um elenco melhor, e o dono aí do time garantiu para ele que nessa próxima temporada eles vão investir em jogadores. Inclusive, ele chegou a declarar que, se precisar, eles vão ultrapassar o teto aí, né? O teto salarial. Lembrando que na NBA todos os times têm um teto salarial, e quando você ultrapassa esse teto, você tem que pagar uma multa, né? Que é chamado loser tax, que é essa multa aí que você paga por ter excedido esse limite. E ele disse que, se for o caso, ele vai fazer isso justamente para manter, né, o Giannis Antetokounmpo, porque a gente sabe que o Giannis é a grande estrela aí da franquia e tem tudo para ser uma das grandes estrelas aí da NBA nesses próximos anos, tendo em vista aí, já que ele é tido aí como um dos jogadores mais valiosos da liga, foi eleito esse ano também o melhor jogador de defesa. Então os Bucks estão fazendo de tudo realmente aí para tentar manter ele. Lembrando também, agora que eu estava pensando aqui, o contrato dele acaba na próxima temporada, né, 2021. Então, se a equipe dos Bucks não acertar com ele pode ser agente livre e aí ter o passe na mão, né, para decidir para onde ele vai. Então, justamente isso aí também é uma cartada para tentar segurar o Giannis Antetokounmpo. E agora, mudando de assunto aí, só um pode comentário falar. a respeito disso. Eu acredito que já era meio que de se esperar, né, caso o Bucks viesse a cair para o Heat, porque, né, o Antetokounmpo, um grandioso atleta aí do Bucks, quem não quer, né, o Antetokounmpo na sua equipe? Então, logicamente, eu acho que já era de se esperar que ele fosse ter essa cobrança aí do dono da franquia. Então, assim, eu acho que tá mais que justo, né, reforçar a equipe para principalmente manter um grande atleta como o Antetokounmpo na equipe. Sim, é o que você falou, né? Porque, querendo ou não, se o Milwaukee perde o Giannis Antetokounmpo, ele perde todo o projeto, né? Porque o projeto está em volta do Giannis. E se você perde ele e bota ele no mercado, você está reforçando outro time, pô. Então é isso aí que você falou. Tentar manter o Giannis aí, que é a peça fundamental de todo o projeto aí, né? Desse basquete aí lá do time de Milwaukee Bucks. Mas agora, mudando de assunto, a última notícia que eu trago aí é sobre o basquete brasileiro. Uma notícia boa aí, notícia feliz aí, que os torcedores lá do sul, né, do país, os torcedores de Caxias tiveram hoje, que foi a volta do Caxias Basquete, né? Ele está de volta aí, o NBB, depois de 2 temporadas sem participar. Eles tiveram problemas financeiros, né? E agora, graças aí ao apoio de empresários lá da região, ao investimento aí de empresários de lá, eles estão retornando com esse projeto. Vale lembrar que a equipe do Caxias Basquete teve um ano muito bom, foi o ano de 2017 e 2018, foi justamente o último ano deles, né, de competição, aí depois eles tiveram que parar, e eles inclusive tiveram um 5º lugar no NBB, se classificaram para a Liga Sul-Americana, né, porém não conseguiram disputar por causa dessa questão financeira, mas aí, graças a Deus, aí eles conseguiram lá voltar, e é uma notícia muito boa para o basquete brasileiro, de forma geral, e principalmente lá para o sul do país, né? Porque esse sul do país ele é muito ligado ao esporte, tanto futsal quanto o basquete, o vôlei. Então, uma notícia importante aí. Vale lembrar que o NBB vai voltar em novembro, ou seja, eles já estão garantidos aí. Eu estava vendo também algumas notícias que eles já estão preparando a montagem do elenco. Tem aí um plano de mesclar alguns jogadores estrangeiros, 2 ou 3 jogadores e o resto brasileiro.
o investimento aí o orçamento já está fechado praticamente em quase 2 milhões, né, 8,8 milhões de reais, então já está adiantando aí essa boa notícia para o sul do país. Essa é uma informação muito importante, né, Guilherme? Como você bem destacou, e a gente tem visto de forma recorrente isso acontecer no basquete, né? Aconteceu com o Botafogo também, essas questões financeiras, e a gente sabe que isso é um fato que acontece bastante no vôlei também, né? Como eu comento bastante sobre o vôlei aqui, isso é uma situação que acontece bastante no vôlei, de clubes desistirem da competição por conta de situações financeiras, ou nem chegar a desistir mesmo, não conseguir nem ter renda para poder participar. O clube quer, mas por vezes não tem renda suficiente e não consegue participar. Mas que bom, então, que tem essa notícia aí do Caxias de volta na NBB. E agora a gente vai dando sequência, então, ao nosso boletim, nossa onda de notícias aqui, com o Caio Torres. Diga lá, Caio. É isso aí, Greg. Venho trazer uma notícia não muito feliz, né, no nosso futebol brasileiro. Infelizmente, tivemos mais uma situação de agressão em protestos de torcida a jogadores e ao clube, né? No dia 5 de setembro, o Figueirense foi o alvo dessa vez, né? Torcedores da maior torcida organizada do clube invadiram o Orlando Scarpelli, que é o estádio do Figueirense, para protestar. Só que esse tipo de atitude não é vista com bons olhos nessa questão de manifestação, né? Claro que eles chegaram destruindo o oitavo portão do estádio, já chegaram atacando bomba de gás nos jogadores que estavam treinando, era mais ou menos 40 jogadores que estavam em campo, pressionando a direção técnica do treinador Elano, e com isso a situação só foi se agravando, tivemos 5 feridos, o Figueirense não quis relatar se foram jogadores, se foram comissão técnica ou demais funcionários, né? Eles não passaram a lista, mas confirmaram que teve 5 pessoas do clube feridas levemente, né? Graças a Deus por isso, que ter sido leve. Mas esse tipo de manifestação ainda é inadmissível. Os jogadores do Brasileirão Série A, eles estão ficando mais ou menos 30 segundos após o início da partida de braços cruzados em protestos a esse tipo de atitude. E no último final de semana, no domingo, no dia 13, tivemos outra atitude meio que parecida a essa, né? Depois da derrota do Corinthians para o Fluminense no Maracanã, torcedores no embarque do time para a volta para São Paulo acabaram protestando também, já dessa vez com ofensas, com palavras, com xingamentos, com ameaças, e os jogadores quase não conseguiram subir no ônibus se não fosse os seguranças do clube intervindo esse tipo de protesto, de manifestação que se fazem, né? Sabemos que a fase do Figueirense é ruim, sabemos que a fase do Corinthians é ruim, acabaram de demitir o Thiago Nunes, estão em busca de um novo técnico, mas eu não vejo com bons olhos esse tipo de manifestação, esse tipo de protesto. Claro que nós torcedores ficamos chateados, ficamos tristes, às vezes o clube tem muito investimento, mas mesmo assim não vai para frente. Existem maneiras diferentes de protestar. Na minha opinião, pichar o muro do estádio, pichar o muro do CT não é legal, mas ao meu ver é uma situação, digamos assim, que interfere diretamente no orçamento do clube, passa a mensagem dele, mas de uma forma pacífica, nada de agredir jogadores e tal. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esses aspectos, né, aconteceram lá com o Figueirense e com o Corinthians e que vem acontecendo no futebol o tempo todo. Bom, Caio, pode ir, Greg. Pode falar, Bruno. Beleza. Bom, Caio, a gente sabe que a cobrança sempre vai existir, principalmente no futebol brasileiro, porque o torcedor brasileiro é muito imediatista, a gente já vê vários exemplos disso, como a troca de técnicos que acontece toda hora, mas a violência realmente é inaceitável. A torcida não vê os jogadores como pessoas que têm famílias, que estão realizando seu trabalho, né? A cobrança é muito grande, eles agem como se fossem máquinas, como se eles tivessem que jogar bem e fazer o que os torcedores querem o tempo todo. A exigência é muito grande. Claro que a gente quer ver sempre o time ganhando, a gente nunca espera que o time fique em má fase, mas depredar patrimônio do clube, agredir jogadores, não vai resolver. Esse tipo de coisa realmente tem que ser combatido. A violência nunca vai ser a solução nesses casos. Eu lembro de um caso que aconteceu no Fluminense, que entraram lá também, tem uma foto muito famosa dos torcedores agredindo o Diguinho. E, cara, para mim, não resolve nada.
Nunca vai resolver nada. É muito triste você ainda ver que isso acontece no futebol brasileiro. Não só essa violência contra os jogadores, mas a violência entre torcidas também. É algo que mancha um esporte que a gente gosta tanto, a gente gosta de falar sobre futebol, a gente gosta de dar notícias boas aqui, falar sobre os jogos, que é o que realmente interessa, né? O futebol em si. E essa violência acaba é, deixando uma mancha no esporte muito bonita, deixando a gente um pouco até desanimado de falar essas coisas, né? Não é algo que a gente queira noticiar aqui. Caio, a respeito da notícia que o Caio passou, né? Ao meu ver, isso não é nenhum protesto, isso é mais um ato de vandalismo desnecessário, porque acaba fazendo mal ao próprio clube, né? O clube que depois tem que arcar com as consequências de gastar dinheiro, aí reclama que o clube está sem dinheiro, aí vai lá e tem que gastar dinheiro que não tem para poder, como você citou bem do portão aí, para poder reconstruir o portão. Quebraram, inclusive, né, vidros lá dentro do estádio, então aí tem que gastar mais dinheiro com isso. E a questão também, o próprio Cruzeiro ano passado caiu, a torcida vai e destrói o estádio. Já era esperado isso, né, que a torcida fosse fazer isso, porque a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro. Mas aí quem perde com isso é o próprio clube, que já está todo endividado e tem que gastar mais dinheiro com isso. E o Bruno comentou bem sobre a questão das famílias, né, os torcedores são seres humanos, então isso é totalmente desnecessário, é uma situação assim muito triste e acaba, como o Bruno bem destacou, manchando o futebol brasileiro, que a gente vê, e infelizmente a gente vê isso acontecendo bastante aqui no Brasil, né? Eu acredito que há várias formas de você protestar. Uma delas é você deixar de pagar o pay-per-view, né? A gente vê aí o canal do Grupo Globo aí, que reverte o valor da sua assinatura para os clubes. Então, é uma opção de você protestar. Deixe de comprar os produtos oficiais do clube, né? Não adquire os produtos. Então, várias outras formas aí, ao meu ver, legíveis de você fazer seu protesto, né? Assim como vários funcionários fazem greve de trabalho, você faz greve também do seu clube. Como? Não pagando aí a assinatura, não comprando produtos oficiais do clube, que a renda é convertida para o próprio clube aí. Então, como vocês bem disseram, esses atos de agressão, de vandalismo não geram em nada. Nós somos seres humanos, jogadores também são. Então tem um lado psicológico aí que funciona, e o jogador, quando trabalha com pressão, ele não consegue desenvolver melhor o seu futebol. Então tudo tem que ser de forma pacífica, harmoniosa, cobrar assim, que a diretoria chegue junto aos jogadores, que a própria diretoria entre eles possa fazer uma nova reunião para restabelecer o que está dando de errado. Então várias formas de você protestar por resultados ruins, não jamais aí de forma vândala, né, como esses tipos de torcedores, vamos colocar assim, tem feito aí nessas duas equipes que o Caio citou. Só fazendo um adendo aqui rapidamente, temos vários tipos de conversas que já aconteceram, inclusive com o Corinthians em outras ocasiões, com o Vasco, com o Atlético Paranaense, onde a própria dirigência do clube chamaram alguns membros de torcida organizada para fazer uma reunião dentro do clube, com membros da torcida organizada, com a diretoria e com os jogadores. Uma conversa completamente pacífica, completamente tranquila, onde os torcedores apontavam seus pontos, olha, nisso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, mas isso aqui tá bom, vamos melhorar, a torcida tá do lado de vocês, etc. Essa é uma forma até extrema, né, de ter que chamar a torcida organizada para dentro do clube para fazer uma reunião, mas com certeza é uma forma bem melhor do que entrar destruindo o portão, agredindo os jogadores, né? É uma forma de torcida, comissão técnica, diretoria e jogadores passarem essa mensagem, conversarem e se entenderem. Só para completar isso aí que vocês já comentaram um pouco também, realmente assim, eu não considero nem essas pessoas torcedores. Eu acho que isso aí já foge da linha já de torcedor. Para mim, se você tá insatisfeito com o seu clube, você pode protestar dentro do estádio, vaiando depois do jogo, sei lá, até não pagando sócio torcedor, mas qualquer coisa fora disso, para mim, já é o extremo. Inclusive, eu já sou um pouco mais radical. Para mim, eu acho que esses caras, assim, que tem tempo para fazer isso, deve ter muita coisa para fazer, né? Porque geralmente isso aí acontece de dia. Então, o cara não tá trabalhando. Deve ter muito tempo para ficar indo
tivemos um probleminha aí com a conexão do Última... Guilherme. Opa, voltou. Voltou. Deu uma Eu acho travadinha, Guilherme, mas pode continuar sua fala aí. Não, beleza. Eu já estava concluindo só para falar justamente isso, cara, que eu acho isso aí o cúmulo aí já dos fins dos tempos aí, porque, pelo amor de Deus, cara, a pessoa, o ser humano, sair para ficar indo atrás de jogador, para ficar xingando, para ficar protestando, pelo amor de Deus, gente, eu acho que isso aí já é uma coisa realmente impensável, assim. Essa é uma situação realmente deplorável e a gente torce para que isso possa acabar, né? Que o torcedor tenha mais consciência aí antes de fazer esse tipo de ato. Agora a gente passa então para o futebol capixaba com o Vitor, que vai trazer notícia boa, hein, Vitor? Fala aí. É verdade, Greg. Temos aí mais um representante do Espírito Santo na fase de grupos aí da Série D do Brasileirão. O Real Noroeste venceu novamente o Aquidauanense, jogando em Mato Grosso do Sul, novamente pelo placar de 3-1, um agregado de 6-2, e se classifica agora para ingressar, né, no grupo 5 ao lado de outro capixaba, né, que é o Vitória. Além disso, Greg e demais companheiros, o Real Noroeste traz aí a possibilidade do Espírito Santo ter 2 vagas na Copa do Brasil de 2021. Isso porque o Mato Grosso do Sul é o 22º mais bem ranqueado, né? Estado mais bem ranqueado no ranking da CBF, e o Espírito Santo vem logo atrás na 23ª posição. Já que o Aquidauanense foi eliminado pelo Real Noroeste, agora na Série D só tem o Águia Negra. Águia Negra? É isso mesmo, Águia Negra de Mato Grosso do Sul. Se o Águia Negra não avançar de fase, o Espírito Santo sobe o ranking aí, e ano que vem temos a possibilidade de ter 2 clubes capixabas na Copa do Brasil em 2021. Uma notícia muito boa, porque além de trazer visibilidade para o nosso estado, aí, aumenta a possibilidade de clubes lucrarem, né? Hoje que a Copa do Brasil é a Copa que dá mais dinheiro que até a própria Libertadores aí, no nosso continente, é uma competição milionária que todo clube quer disputar, mesmo que seja pela primeira fase, para poder se estruturar, né, e planejar bem as outras temporadas. O Real Noroeste venceu novamente, eu repito, por 3-1, com 2 gols de Aloísio e um de Ailton. O Real Noroeste saiu atrás do placar no primeiro tempo, mas aí virou e mostrou aí a sua força na Série D. É a primeira vez que o Real Noroeste vai disputar a fase de grupos aí da Série D, e vamos ter um confronto muito interessante, né? A gente já vem falando aqui de Real Noroeste e Vitória como as 2 forças do nosso futebol capixaba no presente momento, e eu queria saber de vocês aí qual a expectativa dos 2 clubes. Acho que já está um pouco repetitivo, né? Porque a gente sempre torce para a ascensão dos clubes capixabas, mas eu queria saber de você como o Real Noroeste, o Vitória já está na fase de grupo, mas como o Real Noroeste chega para essa fase de grupo após avançar aí a fase preliminar. Pois é, Vitor, acho que a motivação é grandiosíssima, né? É a primeira vez que o Real Noroeste consegue alcançar essa fase aí no campeonato. E é muito, muito bom, né, resultado. Conseguiram repetir o placar do jogo de ida. Um fato interessante é que o presidente do Aquidauanense falou que se eles estivessem com o time principal ali, eles iam ganhar com muita facilidade. É isso aí. Eu não tinha lembrado muito bem o que ele tinha dito. Bom, desculpa de mal perdedor, né? E a gente fica muito feliz com uma equipe capixaba tendo esse resultado tão bom e passando de fase. A expectativa, claro, é que eles avancem ainda mais, com vitória também. E é muito interessante perceber essa evolução gradual do futebol capixaba, ainda que seja a pequenos passos, né? A gente sabe que o futebol capixaba passa por dificuldades, não tem o mesmo destaque do que outras equipes aqui do Sudeste, que é a área, uma das áreas mais bem, que tem um maior destaque no futebol nacional, mas é muito bom a gente ver uma evolução no futebol daqui, né? A gente tem muita esperança de que as equipes capixabas consigam alcançar voos mais altos ao longo dos anos, e esse resultado do Real Noroeste dá mais motivação ainda para a gente. O Real Noroeste que acertou a pontaria, né, do jogo de ida. Eles fizeram também 3 gols, mas lembrando que foram 2 contras, ainda perderam um pênalti na partida. Nesse jogo aí já foi completamente diferente, né? Eu tinha dito no boletim passado que se o Real Noroeste acertasse a pontaria, iria conseguir a classificação tranquilamente, foi o que aconteceu. 3 gols no mesmo placar do jogo de ida.
E agora a expectativa é para um grande duelo nessa fase de grupo, principalmente nesse grande clássico, né, que vamos ter aí possivelmente duas vezes, né, um pelo Capixabão, que provavelmente pode acontecer, e agora na Série D, que já é oficial acontecer, só não sabemos a data ainda. São os dois melhores clubes aqui do estado, e que um deles chegue pelo menos até a semifinal, a final da Série D, ou que seja campeão, né, que seria uma grande felicidade aqui para nós capixabas. Eu acredito É, que... Opa, pode falar, Guilherme. falar. Não, só ia completar isso aí que o Caio falou da pontaria e aproveitar e destacar, né, o belo gol aí, o terceiro gol do Ayrton. Ele fez uma jogada muito bonita, começou lá de trás, roubou a bola, arrancou e bateu cruzado. E também o outro, Aloysio, né, que fez os dois gols aí também da equipe do Rio Noroeste, ou seja, realmente a equipe de Águia Branca acertou aí a pontaria e, como vocês já disseram, né, tem tudo para se dar muito bem nessa fase de grupo junto com o Vitória aí, que são de fato as duas melhores aí equipes, as duas equipes mais organizadas aí no nosso futebol capixaba. Eu acredito que as duas equipes chegam bem forte aí para essa fase de grupo da Série D, tem tudo para poder avançar, não desmerecendo, logicamente, os outros integrantes do grupo, até porque a gente não tem muito conhecimento deles, né? São clubes mais distantes, assim, então não dá para ter total certeza disso, mas pelo que a gente vê, né, que as equipes capixabas vêm apresentando, eles têm tudo sim para poder avançar, principalmente a Vitória, que ao meu ver é o melhor clube capixaba no momento, está um degrauzinho acima ali, dois do Real Noroeste, mais chances ainda de poder avançar. E tomara, né, que as duas equipes aí, quem sabe, dois capixabas aí avançando e chegando nas fases decisivas aí, conquistando uma vaga para a Série C. A gente torce muito para isso. Greg, só mais uma... Para completar a informação da Copa do Brasil, Real e Vitória podem até não classificar, né, para a próxima fase, mas as duas vagas para a Copa do Brasil só serão, vamos dizer assim, liberados para o nosso estado, caso o Águia Negra não se classifique para a próxima fase. E, completando a informação, a fase de grupos já tem início nesse próximo final de semana. O Vitória vai até Goiânia enfrentar o Goianésia no sábado às 18 horas. E o Real Noroeste joga em casa contra o Goiânia, mas ainda sem data e horário definido. É isso aí, então a gente fica ligado, né, nos jogos aí das equipes capixabas pela Série D e torce bastante para que o Águia Negra não consiga avançar, né? Para que essa vaguinha possa chegar aí, possa pintar aqui para os clubes capixabas. A gente fica aqui, então, secando o Águia Negra. Agora a gente vai seguindo, então, o boletim com a informação final sobre o voleibol. Eu vou comentar aqui para vocês sobre a primeira etapa, né, do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia, que está chegando essa semana, e a CBV divulgou a lista aí das duplas participantes, relembrando, então, dia 17 ao dia 20 de setembro é o torneio feminino, e dia 24 a dia 27 de setembro é o masculino. Detalhe que também a respeito sobre as transmissões, né? Vai ter transmissão das partidas, todas elas, pelo site voleidepraiatv.cbv.com.br, pela fanpage do CBV no Facebook, e as semifinais e finais, como de costume, serão transmitidas pela Sport TV, então a gente fica ligado aí nessas grandes finais, e também quem tiver oportunidade de acompanhar as demais partidas, né? As partidas anteriores. Então, no naipe feminino, as duplas ficaram da seguinte forma: as garantidas, né, pelo ranking aí, as duplas Ana Patrícia e Rebeca, e eu destaquei elas também, eu destaquei 3 duplas aí, ao final vou comentar para vocês: Agatha e Duda, Thalita e Carolina Solberg, Vitória e Tainá, Bárbara Seixas e Carol Horta, Juliana e Josi, Ege e Helena, Val e Aline Leboida, Andressa e Vitória, Andresa e Neide, Elise Maia e Tâmila, detalhe que é uma dupla capixaba aí, as duas aqui do Espírito Santo, e Tainá e Paula Pequeno que saiu, né, do vôlei de quadra e está agora aí no vôlei de praia. E então, como destaque aqui do feminino, eu separei a Ana Patrícia e a Rebeca, Agatha e Duda, e Vitória e Tainá, elas estão muito bem classificadas aí nos rankings de duplas e também individuais, então acredito que sejam essas 3 duplas aí que possam avançar para as fases finais aí. No masculino, nós temos também, pelos rankings, né, as duplas classificadas: André Sten e Jorge, André Sten capixaba,
Alisson e Álvaro Filho. Alisson também grande atleta capixaba aí do vôlei de praia. Evandro e Bruno Schmidt. Guto e Arthur. Pedro Solberg e Vinícius. Vinícius também, outro atleta capixaba aí. Vitor Felipe e Arthur Lance. Evaldo e Simon. Renato e Adrielson. Thiago e Oscar. Alisson Francione e Fábio. Bernardo Lima e Eduardo Davi. E Jô e Bruno. E já no masculino eu destaquei então o André Stein e o Jorge. Alisson e Álvaro Filho. Evandro e Bruno Schmidt. E todo mundo, acho que a galera lembra aí muito bem, né, de Alisson e Evandro brilhando aí garantindo a medalha de ouro aí pro Brasil. Então, grandes atletas que agora estão com novas duplas, mas são duplas que prometem bastante para poder avançar nas próximas fases. E para quem não está ligado, o formato da disputa é o seguinte: são 16 equipes, né, de cada naipe, divididos aí em 4 grupos com 4 duplas. Os primeiros colocados de cada grupo vão direto para as quartas de final, e aí depois vai ter uma espécie de repescagem ali, os segundos e terceiros disputam essa rodada eliminatória, e quem termina na última posição, logicamente, está eliminado. O torneio segue em formato eliminatório, de forma direta, perdeu, dá adeus, com quartas de finais, final e a disputa de bronze e ouro. Agatha Greg, e só destaque. Duda. Vai lá, Tá fala aí, sequência aí, Vitor. Guilherme. Não, só Vai. falar da Agatha e Duda, que se prepararam em um torneio aí internacional na Holanda, né? Elas não... o torneio não valia pontos, né, para o ranking, mas serviu de preparação, né, para esse campeonato que vai ter a sequência da temporada, né, para o circuito que vai ter em Saquarema, como o Greg disse. Então, muito importante para, assim, dar sequência em ritmo de preparação, as duas que já estão garantidas aí para representar a amarelinha nos Jogos Olímpicos, né, de Tóquio. Então, muito legal ver a participação também das capixabas, né, da dupla capixaba, e do Alisson, né, que é um grande nome aí, se não o maior nome aí do vôlei de praia. Eu ia justamente destacar isso aí que você falou sobre a dupla aí, a Agatha e a Duda, né, que é uma dupla muito forte. O Greg até perguntou aí e listou quais seriam as principais duplas aí. No feminino, eu destaco essa dupla, como você disse, já está garantido nos Jogos Olímpicos, né, do ano que vem, lá em Tóquio, e tem tudo aí para fazer um bom torneio aí, um bom circuito, né? E a gente tem grandes atletas aí, né? A gente sempre fala aqui do vôlei de quadra, o Brasil com grandes representantes, mas o vôlei de quadra, né? E o vôlei de praia que também é muito forte. O Alisson, inclusive, o capixaba, né? Que a gente até comentou bem sobre ele aqui, é o primeiro no ranking aí de duplas e também com a dupla dele, né? Logicamente, e também do individual. Então ele é um grande atleta aí, representante do Espírito Santo. A gente fica na torcida principalmente pelos capixabas aí, né? Para que eles possam ter um bom desempenho na competição. E, inclusive, site preparativo, né, para essas duplas que já estão classificadas aí para Tóquio 2021. Claro, a gente fica na guarda a respeito disso, né? Tóquio, a gente fica na guarda sobre se teremos ou não ainda, né, as Olimpíadas. Mas é claro que a gente vai estar falando tudo para vocês aí. Mas então, no mais é isso, galera. Vai ficando por aqui mais um boletim semanal. Agradeço, como sempre, todos vocês que têm nos acompanhado. E me despeço aqui, então, dos meus companheiros. Valeu, Bruno Camargo. Sempre um prazer gravar com vocês, meus amigos, e muito obrigado a você que está ligado aí no boletim e nas outras atrações aí do nosso querido Leitura de Jogo. Valeu, Guilherme Barcelos. Valeu, pessoal. Tamo aí semana que vem. Ligados também no Sexto de Três, em que o Guilherme tem desenvolvido aí, É. sempre para vocês lá no Spotify. Valeu, Fortalece Caio lá, Nunes. Valeu, Greg. Eu que agradeço a vocês, meus amigos e os pessoal, e esperamos dias melhores. É isso aí. E obrigado, Vitor Hector. Valeu, meus amigos. Valeu, Greg. Até a próxima. Fiquem ligados aí todos os conteúdos do Leitura de Jogo. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu!